Existe uma pergunta que eu me faço há muito tempo e não consegui resolver, talvez tenha resolvido há muito tempo, não sabe, provavelmente. É difícil de expressar, então não perdoe se eu não consigo muito claro. É o seguinte, tem essa questão da individualização, tanto material quanto formal, ou seja, genética, e tem a questão da individualização biográfica do sujeito, e tem o livre-arbítrio aí, o que você faz tanto com uma coisa quanto com outra. Uhum. Mas o que você faz, as escolhas que você faz, não são determinadas tanto por uma coisa quanto pela outra. O sujeito tem tais características genéticas, não vai tender a fazer determinadas escolhas, ou tais características biográficas. Ele vai, mas aí eu não quero discutir a questão do livre-arbítrio agora, tá certo? Mas o fato é o seguinte, é que tender a fazer uma coisa não quer dizer que você vai fazer. Não, pois é, mas em última instância... E, não quer dizer, e mesmo que você faça, não quer dizer que você aceita. Hã? Você está compreendendo? Frequentemente nós estamos contra nós mesmos. Bem frequentemente. Não é isso? E sobretudo, vamos dizer, aquelas tendências mais fortes, que você não consegue vencer, você pode até odiá-las, você não aceita aquilo. Por causa de muito sofrimento, né? Tensões muito grandes. Pois é, mas isso não vem justamente do fato de haver características ou genéticas ou sociais. Quer dizer que isso, do mesmo modo que você tende, existem certas tendências que vêm da herança genética, o ser humano tende a individualizar as suas escolhas, mesmo quando ele não consegue. Senão ele não seria humano, senão ele não teria esse conflito. Mas essa individualização não vem do fato... Por exemplo, qualquer animal, a tendência que ele tem, ele vai manifestar aquela tendência. Ele não vai ter nada contra, não vai ter problema de consciência por causa disso. Mas isso não vem do fato, essa individualização não vem do fato justamente de haver combinações diferentes em cada ser humano dessas características? Não, se você disser que determinar, a expressão determinar as escolhas são determinadas, não são escolhas, né? Então não tem juízo final. Então não tem juízo final. Então isso quer dizer que precisa... É disso que eu estou falando, é determinado a escolha. Como é que eu preciso... Não, mas escuta, o próprio Dan Scott já está dizendo esta alternativa que você está colocando não é uma alternativa, isso é uma tensão. Existe o determinado e existe o indeterminado. O tempo todo. Em luta, isso não tem solução. E é exatamente desta luta que surge o quê? A sua história. Então, se você perguntar, vamos dizer, determinismo e livre-arbítrio, é claro que você tem que apostar nos dois. E como é que existe? Porque os dois só existem no ser humano tendencialmente. O nosso determinismo é um determinismo não absoluto, mas probabilístico. E o nosso livre-arbítrio também não é absoluto, mas também é probabilístico. Então, o resultado, a questão do determinismo e livre-arbítrio não pode ter solução, certo? Porque ela é que nos constitui. Há uma tendência para o determinismo, uma tendência para o livre-arbítrio. Está compreendendo? Não, peraí, você acha que você não entendeu, então. Porque se... Eu entendi o que você disse. Entendi o que você disse. Quer dizer, por que ninguém consegue resolver esta questão? Porque, vamos dizer, determinismo e livre-arbítrio são limites abstratos que você apenas supõe. Né? Você não conhece nada que seja absolutamente determinado sobre todos os aspectos. Por quê? Porque em qualquer processo, inclusive natural, existe o elemento acidental. O que é elemento acidental? São milhares de determinações que se combinam de maneira indeterminada, ou seja, imprevisível. Não é isso? Quer dizer, está tudo determinado, mas está tudo determinado por um tal número de fatores, não é isso? Que é a mesma coisa que não estar totalmente determinado. Então há um espaço para escolha. Você entende que no fundo, determinismo e livre-arbítrio é a mesma coisa. Não são, vamos dizer, são conceitos limite que você projeta, tá certo? Mas que não se aplicam realmente a nada. Desde um lugar você pode ser responsabilizado pelo que você fizer. Seria possível que qualquer ser, tá certo,
estivesse totalmente determinado, se ele estivesse totalmente determinado, seria a mesma coisa que ele não ser nada, porque daí ele não determina nada. Não age. Ele não age, você está entendendo? Então, se tudo está determinado de fora, então ninguém fez coisa nenhuma. Então ninguém agiu nunca. Então, esse é um conceito autocontraditório. Você está entendendo? Então, isso quer dizer que nem mesmo no mundo físico você pode falar de um determinismo total. Coisa que, aliás, o próprio Leibniz também já... Leibniz é, vamos dizer, o formulador moderno do probabilismo. O determinismo absoluto seria a esfera de Parmênides? Supondo que não tivesse nada lá dentro. Porque se tem alguma coisa, tá certo? Se alguma coisa é alguma coisa, então não pode estar inteiramente determinado pelos outros. Às vezes a gente toma esse termo, um termo filosófico, por exemplo, determinismo, e atribui a ele o sentido de dicionário, tá certo? Sem tentar, vamos dizer, realizar aquele conceito concretamente. Ora, nenhum termo filosófico pode ser compreendido se é compreendido apenas no seu enunciado verbal. Você tem que admitir que um conceito é filosófico na medida em que ele tenta dizer algo de real. Então, tenta realizar este tal do determinismo que você está pensando. O determinismo seria ser determinado inteiramente desde fora. Se é determinado inteiramente desde fora, não pode existir, porque não é nada em si mesmo. Só é em função do outro. E o outro que o determinou também seria assim, e o outro também é assim, então nada existiria. Está entendendo? Então isso quer dizer que quando você expressa o termo determinismo, você já está no próprio conceito, você já está dizendo que é um conceito de aplicação limitada, que é, por assim dizer, uma figura de linguagem e não um conceito rigoroso. Está compreendendo? Determinismo e livre-arbítrio são figuras de linguagem, evidentemente. Não são conceitos filosóficos estritos. Porque qualquer conceito filosófico tem que admitir a sua extensão, a sua universalização. Por exemplo, o conceito de individualidade. Tudo que existe, existe individualizadamente. O conceito de ser. Tudo que existe é ser, porra, tá entendendo? Mas o livre-arbítrio só se aplica às pessoas. Mas não. O livre-arbítrio, se você tentar aplicar ele mesmo a toda a espécie humana, você já não consegue. Porque não é um conceito filosófico puro, é um conceito empírico. O conceito empírico quer dizer, é um conceito meio misturado, uma espécie de figura de linguagem que expressa uma impressão que você tem e não algo perfeitamente distinto. Está entendendo? Então, quando você lida com conceitos desse tipo, tá certo? E você opõe um ao outro e diz é assim ou é assado, tá certo? Você nunca vai chegar a conclusão nenhuma, porque o conceito está muito mal feito. Você está querendo opor filosoficamente e racionalmente e logicamente conceitos que logicamente não querem dizer nada. Olá, o determinismo, conceito abstrato. Determinismo é a cota, vamos dizer, de ser que num determinado ente está determinado de fora e não por ele. Mas o livre-arbítrio? Livre-arbítrio é o contrário, a cota que não está determinada por outro. São os dois puros que estão sempre interrelacionados. Mas são cotas, né? Então, quer dizer, pode haver algo que seja determinístico? Não. Pode haver algo que seja livre? Também não, é claro que não. Então, são maneiras de dizer e não conceitos filosóficos rigorosos, tá entendendo? É um conceito teológico? Não é nem teológico, é uma figura de linguagem. A teologia pode usar isso aí, tá certo? Mas quando você espreme o conceito, você quer dizer que ele apenas quer dizer uma impressão que você tem sobre certos aspectos da realidade. E expressão de impressões é um conceito poético, tá entendendo? Tem um caso... Um conceito é filosófico quando ele pode ser universalizado. Tá compreendendo? Se ele não pode ser universalizado, não é. Tem um caso, algo concreto no Antigo Testamento, aquela questão do faraó, quando Moisés vai pedir para Deus endurecer o coração do faraó e o faraó não deixou. Mas é claro que a determinação não pode ser só causa eficiente. Porque se fosse só causa eficiente, tudo agiria de fora. Não é isso?
Então, a determinação é causa eficiente, causa formal, causa material e causa final. Então, se tudo está determinado desde fora naquele ente, então ele não é nada. Se ele não é nada, ele só existe como predicado de outro ou parte de outro. Então, quer dizer, ele não é uma substância. Se não é uma substância, realmente não é nada. Está compreendendo? Então, isso quer dizer que a possibilidade de que tudo o que um ente faz seja determinado por outro, só existe se este ente mesmo não existir. Está compreendendo? Quer dizer, só existe mesmo aquilo que pode ser objeto de ação, que pode ser sujeito de ação ou objeto de paixão. Pode agir ou sofrer ação. Se não pode nem uma coisa nem a outra, então não é nada. Agora, aquilo que está totalmente determinado desde fora e que não é nada em si mesmo, pode sofrer ação de fora? Não, não pode, porque não é nada. Ninguém pode agir sobre o nada. Portanto, para que você determine um outro, é necessário que ele não seja totalmente determinado por você. Está compreendendo? Está entendendo? E do mesmo modo, você diz, não é totalmente determinado por mim, mas é determinado por fora. Então, bom, se ele é totalmente determinado por outros, ele em si não é nada, então ninguém pode agir sobre ele. Você está entendendo? Quer dizer, o determinismo universal nega a existência do seu próprio objeto. É um conceito autocontraditório. Ou seja, você, para impugnar o determinismo universal, você não precisa nem apelar ao livre-arbítrio. O próprio determinismo se impugna. Ele não é concebível. Agora, as pessoas usam esse termo, determinismo universal, mas é como uma suposição hiperbólica, poética, portanto, não como um conceito filosófico. E quando você arma uma discussão entre duas figuras de linguagem, duas figuras poéticas, você sempre se dá mal. Ou seja, antes de armar a discussão, você tem que ver se o conceito que você está usando é um conceito filosófico mesmo, se é para valer ou se é apenas uma expressão hiperbólica de uma impressão. Quer dizer, tem muita discussão filosófica que é pura perda de tempo, porque você não está falando de coisas reais, mas de impressões, vamos dizer, enfáticas. Você está raciocinando como Nietzsche. Nietzsche só raciocinava assim, por isso eu considero um cretino. Veja sua fala sobre Nietzsche nos próximos vídeos, se inscreva e aperte o sininho para não perder, veja outros cortes da história essencial da filosofia no canal. Veja a série de vídeos sobre a queda da filosofia grega, da Academia Platônica ao decadente Diógenes. O vídeo sobre psicanálise, mães de pet, experiências com drogas e fundamentalismo islâmico são trechos desse mesmo vídeo. Veja mais cortes da história essencial da filosofia entrando no canal.